Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. O que acontece depois da morte é o tema desse vídeo. Agradeço muito a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm feito comentários, têm também sugerido temas. Fico muito feliz com isso. Agradeço mesmo a sua gentileza. E claro, agradeço a Deus pela oportunidade de levar a mensagem consoladora da doutrina espírita para todos os lugares. Mas essa é uma pergunta recorrente, que a gente faz muito mesmo, né? O que acontece depois da morte? A maioria das pessoas, apesar de acreditar na imortalidade da alma, sente muito medo da morte. Esse medo decorre pelo desconhecimento do que acontece durante a morte, do que vem depois, para onde vão, assim como do receio de perder afeições. As religiões, de um modo geral, pouco fazem para esclarecer os fiéis sobre a vida além túmulo, e muitas vezes os assusta ainda mais. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o consolador prometido por Jesus, na nossa opinião, como espíritas, e que veio eliminar esse medo, preparando-nos para enfrentá-lo serenamente, pois todos morreremos um dia. O corpo físico morrerá um dia. E o Espiritismo orienta-nos sobre a vida e sobre a morte também. Eu sou um espírito imortal. O que morre é o meu corpo físico. Eu permanecerei vivo para sempre. Então, o Espiritismo nos informa que toda pessoa é formada por três partes essenciais: o corpo físico, o corpo material, esse que vocês me conhecem, que é animado pelo princípio, ou chamado fluido vital. Eu preciso de energia que consigo na alimentação para permanecer com o corpo saudável, corpo vivo. Se eu utilizar demasiadamente o corpo físico, eu acabo com as suas energias, com a sua vitalidade antes do prazo. Porque cada um de nós vai ficar um tempo aqui na presente reencarnação. Depois a gente volta para o plano espiritual, se prepara e retorna novamente num outro corpo. Então o corpo físico ou o ser material, animado pelo princípio ou o fluido vital. A alma, que é o espírito encarnado, que habita o corpo. A alma é quem dirige o corpo. E o perispírito, que é o chamado corpo espiritual, que une o corpo físico e o espírito. Então, o que acontece durante a morte, também chamada de desencarnação por nós espíritas? O que acontece é uma mudança do lado material para o lado espiritual. Você que está vendo o vídeo tem um corpo físico. Muitos espíritos sem o corpo físico também estão vendo esse vídeo, sem dúvida nenhuma, sabemos disso. E nós estamos adaptados à vida material. Utilizamos aqui no planeta Terra esse corpo físico. E nós somos um espírito que se une a esse corpo pelo qual vocês me conhecem através do perispírito. Ele é a união entre o corpo físico e o espírito. Isso é necessário porque a gente possa cumprir a finalidade na Terra. Qual é a finalidade que estamos aqui na Terra? É progredir, ter mais conhecimentos, desenvolver sentimentos, através do esforço pessoal e do relacionamento com o próximo. O organismo funcionando ao longo do tempo e segundo as circunstâncias, ele vai se desgastando, como a gente disse no começo, diminuindo o fluido vital e ocorre a morte. Nós ficaremos aqui um determinado número de anos, mas podemos ficar um pouco mais se estivermos trabalhando bem e no bem. Mas, se estivermos trabalhando no mal, certamente nós iremos desgastar muito mais rapidamente esse fluido que dá vida ao corpo físico. E a gente retorna para o plano espiritual mais cedo. E como um suicida, o que é muito pior. Nós deixamos o corpo físico, mas a nossa alma, ou seja, o espírito, que é imaterial e imortal, muda-se para o lado espiritual.
continuando a viver como um corpo espiritual, continuando a viver juntamente com o perispírito, porque nós retornamos para o mundo dos espíritos com o nosso perispírito. Acontece, com a morte do corpo físico, um desligamento de laços que uniam o perispírito ao corpo físico. Quando mudamos de um lugar para o outro, continuamos a ser o que somos. Apenas nos desfazemos do que não é necessário mais. Essa é a mudança que a gente faz de casas. Assim também, quando desencarnamos, continuamos a ser a mesma pessoa, mas a gente se desfaz do corpo físico, pois nós não precisamos do corpo físico no mundo material. E nada de material nós levamos conosco, nadinha mesmo. Por isso que a gente tem que dar realmente valor, um valor relativo às coisas materiais, né? Não ser aquela pessoa que fica guardando as coisas materiais, né? E a gente vai ter que se desfazer, quando a gente desencarnar, a gente não vai levar com a gente. Então é melhor que a gente desfaça dessas coisas que não são mais úteis enquanto estiver aqui encarnado. Aqui na Terra, nós temos hospitais, escolas, instituições beneficentes, trabalho, muito trabalho e muitas outras atividades. Quantas pessoas dedicadas ao bem em todos os níveis sociais? Só não é auxiliado quem não quer ser auxiliado. E só não auxilia quem não quer. Agora, no plano espiritual, temos também isso. Nele, no plano espiritual, está a bondade divina, através dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, dos grupos de socorro e esclarecimento. Aqui onde estamos encarnados é uma cópia do que tem lá no plano espiritual. Quando eu digo lá, parece que estou falando de um local circunscrito, longe daqui. Mas nós estamos envoltos pelo mundo dos espíritos. Ele está em torno de nós. Por isso que quando eu penso uma coisa boa, eu atraio bons espíritos, porque eles estão perto. Se eu penso coisas ruins, eu atraio espíritos ruins, porque eles existem também. Porque estão a caminho de se tornarem melhores. E serão melhores, sem dúvida nenhuma. Existe no plano espiritual técnicos em auxílio para o desencarne. Também fiquemos sabendo que a família terrena continua fazendo parte do nosso relacionamento, juntamente com a família espiritual. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, acontece também um outro fenômeno, que é uma perturbação. A alma, ou o espírito, experimenta, quando está ocorrendo o desligamento do corpo físico, uma espécie de torpor, uma espécie de sono ou um desmaio. E por isso, quase nunca, nós testemunhamos conscientemente o nosso último suspiro. A gente não se lembra dele, né? A perturbação, né, pode ser considerada um estado normal, no instante da morte. E pode durar, essa perturbação, de algumas horas a muitos anos, dependendo do estado moral e dos atos praticados. Aliás, pode durar até séculos, milênios até, porque eu permanecerei sendo o que eu sou. Então, se eu fui uma pessoa extremamente bondosa, então o desenlace do corpo físico e o corpo espiritual será tranquilo. Mas se eu fui uma pessoa extremamente ruim, praticando crimes odientos, cruéis, eu ficarei muito tempo ligado ao corpo físico ainda, muito embora não esteja ligado a ele. Mas eu não conseguirei me desfazer dele. O despertar desse sono, ou torpor, ele apresenta algumas variantes. O espírito ele pode acordar ouvindo choro, lamentações, ele pode observar entes queridos chorando também, que não se conformam com a morte, que é o que acontece nos velórios. O velório é um lugar muito sério, em que nós, a despeito da dor, da separação, porque não é uma perda, é uma separação, nós muitas vezes nos desequilibramos. E esse desequilíbrio passa para o chamado morto. Ele sente isso. Isso dificulta a nossa adaptação à nova vida. E essa situação só melhora com a mudança de comportamento, de tristeza dessas pessoas
que aqui ficaram encarnados ainda. Substituindo então o choro desequilibrado pelo equilíbrio, pelas preces e pela conformação. Porque é fatal a morte do corpo físico. Não tem jeito. Nós um dia iremos morrer. O corpo físico vai morrer. Não tem como ele ficar aqui mais do que ele fica. Então nós temos que ter em mente isso. Nós temos que pensar na morte. Entender que ela existe, que nós não vamos fugir dela, mas viver a vida do melhor modo possível. O espírito desencarnante, ele também pode expressar os mesmos sentimentos, chorando muito pela separação, necessitando também de se esforçar para superar a crise e consolar os que ficaram. O despertar nosso, no plano espiritual, ele pode se dar em um hospital ou numa casa de repouso, ou no próprio cemitério. Depende de como a gente viveu a vida. Devido ao atendimento médico e aos cuidados que recebe, o espírito ele pensa que permanece no mundo material. Muitas vezes ele se acha ainda naquele corpo material, porque vivo ele continua. Esclarecido ele pode receber a visita de alguém que já desencarnou, ou então perceber à distância o que se passa no antigo lar, sentindo que já não vive mais lá. Existem espíritos que acordam surpresos, porque eles sentiram durante muito tempo uma doença que lhes causou muita dor, mas eles acordam vivos, sabendo que passaram por situações que tudo indicava que eles iriam morrer mesmo. Então, esse torpor, esse sonho, essa confusão, ela ocorre de modo muito normal quando a gente adentra o plano espiritual. Por isso que temos um pensamento aqui, atribuído ao Confúcio, em que ele diz assim: para morrer bem, é preciso viver bem. Pensemos nisso e analisemos essa situação. Pensemos que estamos vivos e sempre permaneceremos vivos. Mas esse corpo material, ele um dia vai morrer. E o que acontecerá depois da morte está muito ligado ao que a gente faz aqui, enquanto está vivendo essa presente reencarnação. O tema não acaba aqui. Sugiro aos amigos e amigas que leiam mais. E a literatura espírita é muito rica em nos informar, em nos mostrar como é o outro lado. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.